Bom, guerra na Ucrânia, o conflito no Oriente Médio, a gente faz agora um balanço desse ano de 2023 no cenário internacional e já as previsões, as projeções para 2024 com o doutor Danilo Porfírio de Castro Vieira, professor de Relações Internacionais do UniCeUIM em Brasília. Professor, como sempre, uma honra receber o senhor aqui na programação da Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Para mim é uma alegria, uma satisfação, uma boa noite para você também, Mutar. Bom, professor, são duas guerras em andamento. A guerra no Oriente Médio acabou deixando o conflito na Ucrânia em segundo plano, mas o conflito continua. E a gente fala muito sobre a ordem mundial, mas a ordem mundial anda meio em desordem, né, professor? Nós estamos num processo de reformulação, né? As peças do jogo estão sendo, vamos dizer, heterodoxamente rearranjadas, né? E estávamos vendo a situação da Ucrânia, conforme a reportagem está nos expondo, e nós vamos perceber que não só a guerra, de alguma maneira, foi deixada a segundo plano, principalmente em função da guerra no Oriente Médio, mas nós estamos vendo uma situação em que a Ucrânia se vê vulnerabilizado. Não é à toa que o Zelensky praticamente peregrina por vários países aí da comunidade internacional, pedindo apoio, pedindo recursos. A guerra de informação que até então estava sendo travada entre Ocidente e Rússia demonstram certos problemas, porque vimos que pelas informações e pelas versões divulgadas pelo Ocidente, em que a Rússia não estaria tão preparada assim, né, para, inclusive, uma consolidação das suas conquistas em território ucraniano. E lembremos que no início do ano se falou, né, de uma contraofensiva ucraniana que, na verdade, na prática, foi muito mal sucedida, né? Mostrou-se que essas informações eram incongruentes à realidade. E a Rússia realmente é uma potência militar que merece ser considerada com especial, vamos dizer, atenção. E nós vamos ver que também a Ucrânia acaba se tornando, para o interesse americano, um interesse de segundo momento, porque, de alguma maneira, os americanos já tiveram grandes conquistas, né, grandes ganhos nessa guerra. Dois países que até então eram neutros dentro desse contexto de tensionamento militar acabaram entrando para a OTAN, né, para a Liga Ocidental, que são a Finlândia e a Suécia, né? Então nós temos que perceber essa questão. Temos que lembrar também que a situação do presidente Biden, principalmente em relação ao seu filho, também é uma situação delicada, né? Essas relações um tanto questionáveis em relação a acesso comercial no abastecimento de gás e de petróleo oriundo, né, do Mar Negro, também é uma questão que deixa a Ucrânia num estado de vulnerabilidade. E, como você já disse, não vemos uma luz no fim do túnel em relação à situação do conflito na Ucrânia. E, professor, queria falar agora sobre a guerra no Oriente Médio, mas antes a gente faz uma ilustração sobre os últimos dias do conflito e até um caso que chama a atenção. Um cão-soldado ganhou destaque nas ações do exército de Israel em Gaza. Acompanhe. As imagens foram divulgadas pelas Forças de Defesa de Israel e mostram um cão das operações especiais do Exército. O animal está vasculhando um túnel em Gaza. O cachorro é de uma unidade chamada Oketz, também conhecida como K9. Os cães do exército israelense têm ajudado em missões como a detecção de explosivos. O país prometeu aniquilar o Hamas e iniciou uma campanha de bombardeios incessantes contra Gaza. As ações reforçadas por terra já deixaram cerca de 20 mil mortos, a maioria mulheres e menores de idade, e mais de 50 mil feridos.
A guerra entre Israel e Hamas começou em 7 de outubro, a partir de ataques e invasões pelo grupo. Os terroristas sequestraram quase 250 pessoas que foram levadas como reféns para a faixa de Gaza. E nesse sábado, o governo de Israel foi acusado de promover um ataque no norte do território. Professor Danilo, enquanto a guerra no leste europeu se dá entre duas nações constituídas, no Oriente Médio a situação é bem diferente, é um grupo terrorista e Israel. E eu pergunto para o senhor o seguinte: a gente viu nos últimos meses a diplomacia muito alerta e atenta a isso, fazendo algumas interferências, o Qatar ajudando na soltura dos reféns, mas também é outra guerra que não há qualquer tipo de previsão para terminar, porque o próprio governo de Israel diz que a guerra não termina enquanto o Hamas não for aniquilado, né? Primeiro, é uma guerra irregular, né? Uma guerra onde testemunhamos um conflito entre um Estado regular, que é o Estado israelense, e um movimento de insurgência político, que é o Hamas, né, Islã político sunita. Lembre-se que nós falamos por mais de uma vez que Israel, cautelosamente, invade o território da faixa de Gaza, um curto espaço, que até agora não foi capaz de conquistar integralmente. Por quê? O grande risco era uma guerra de guerrilha. Observamos agora nessas filmagens dos túneis. Há todo um sistema que o Hamas, ao longo da sua presença política na região, constituiu ali, que são redes de túneis que geram, que possibilitam a movimentação dos insurgentes e também o quê? O tráfico, né? De recursos, de mantimentos, de armas que são necessárias para esse conflito. Lembra muito, ao meu ver, a estratégia que os vietnamitas, os antigos vietcongs, utilizaram com os americanos. Sistemas de túneis, ataques surpresas, ataque de guerrilha urbana. Então essa é a lógica do Hamas. Mas nós temos que lembrar uma coisa. Fora isso, nós temos um problema de ação de forças externas que agem como braço proxy do Hamas. A questão dos Houthis, Iêmen. Estamos vendo a situação das ações dos Houthis no mar, né, no Mar Vermelho, prejudicando acesso a recursos, não só em favor de Israel, né, recursos que deveriam ir para Israel, mas como a Europa. E você estava falando de rearranjo da ordem mundial. Nesse contexto, Ucrânia e Oriente Médio, quem eu vejo também se vulnerabilizar, inclusive no acesso a recursos, é a Europa. Nunca vimos a Europa, nos últimos tempos, uma situação de tanta fragilidade e dependência em função disso. E, professor, e dentro dessa discussão, a gente já falou muito aqui sobre o papel da ONU, o Conselho de Segurança, que nessa sexta-feira chegou a fazer a aprovação de uma resolução, mas é aquela história que a gente já falou também, há aprovação, só que no fronte não necessariamente alguma coisa vai mudar, só que é uma resolução que não prevê o cessar-fogo justamente pelo que nós estávamos destacando aqui, porque o governo de Israel diz que a guerra não termina enquanto o Hamas não for liquidado, né? Enquanto as forças, né, organizadas do Hamas não forem aniquiladas, Israel não vai sossegar. Inclusive, nós queremos saber, primeiro, quanto tempo o conflito vai durar e, quando terminar, o que será da faixa de Gaza? Como ficará a situação palestina? E volto a insistir, a ONU, ela está, de alguma maneira, de braços atados, porque a ONU, dentro do seu Conselho de Segurança, é constituído por países que têm uma vaga permanente e poder de veto. Os americanos insistem nas resoluções que se reconheçam situações de crise humanitária, mas não legitimam ações que possam mitigar a intervenção de Israel. Lembrando sempre, os americanos afiançam as ações de Israel. Então a ONU não tem muito o que fazer, a não ser o que, meu caro, organizar de forma muito precária acesso à ajuda humanitária e indicar problemas da mesma hora.
E, professor, ainda falando sobre o conflito, claro, a diplomacia internacional, o governo dos Estados Unidos também sempre esteve no centro das atenções, não só na guerra no leste europeu, mas também na guerra no Oriente Médio. Mas é interessante notar como houve, talvez, não sei se a palavra correta é um descolamento, mas há uma posição do governo americano que não é 100% de apoio a Israel, pelo menos as posições de Israel nessa guerra, né? Sim, é isso que a gente tem que começar a analisar e modular. Os americanos não, vamos dizer, dão carta branca às ações de violência, às ações institucionais, às ações militares de Israel na região. Entretanto, você também observa que nas resoluções nós vamos ter uma declaração sobre a proteção da comunidade civil local, entretanto, não desabona a ação interventiva de Israel na região. Apenas alerta quanto à modulação de forças, no sentido de não ocorrer maiores arbitrariedades à população civil. Mas ainda reconhece como legítima a presença israelense na região. Então, soa muitas vezes contraditória às ações da diplomacia norte-americana. Né? Porque, na prática, Israel continua a agir dentro de uma causa no qual os americanos veem legitimidade. Professor, o senhor fala sobre a fragilidade da Europa, né? Nessa semana nós tivemos outro caso de violência, a gente vai acompanhar agora. A população de Praga se reuniu hoje em uma grande homenagem às vítimas do ataque a tiros que deixou 14 mortos. Acompanhe. A República Tcheca prestou homenagens nesse sábado às vítimas de um massacre nessa semana em uma universidade de Praga. As mobilizações contaram com 1 minuto de silêncio, bandeiras a meio mastro e missas em todo o país. Um estudante de 24 anos, fortemente armado, matou 14 pessoas na última quinta-feira e depois cometeu suicídio. O ataque se deu na Faculdade de Artes da Universidade Carolina, no centro histórico da capital tcheca. 24 pessoas ficaram feridas. A população respeitou 1 minuto de silêncio ao meio-dia e os sinos das igrejas soaram. O ministro do Interior, Vít Rakusan, afirmou que não há indícios de que o crime tenha relação com o terrorismo internacional. A polícia já prendeu 4 pessoas que ameaçaram executar ataques parecidos ou que comemoraram o massacre. Professor Danilo, é um caso aparentemente isolado, as autoridades negando qualquer ligação com o terrorismo, mas isso também faz parte dessa fragilidade da Europa? Até que ponto a gente pode fazer uma avaliação desse caso no contexto, como o senhor estava explicando? Nesse caso em questão, o que me parece é que existem algumas semelhanças. Temos que ter cautela e observar o que aconteceu há anos passados na região da Escandinávia, né, quando também tivemos atentados terroristas de um rapaz vinculado a movimentos de direita. A situação da Europa é uma situação de fragilidade nesse rearranjo político. Nós estamos vendo que a ascensão de novas velhas grandes potências, então vemos a ascensão chinesa, a ascensão russa em associação aos chineses, um tensionamento de poder entre americanos e essa nova ordem que ascende, e a Europa, eu peço desculpa sobre esse termo, mas nós vamos perceber um apequenar da Europa. A Europa se torna, na verdade, um palco desses tensionamentos vindos de fora. E na questão da ação terrorista, o que me parece é que talvez o problema aqui está em ações radicais, talvez de, vamos dizer, manifestantes solitários, mas dentro de uma lógica identitária. A União Europeia, de alguma maneira, ela mitiga a ideia de identidade nacional, e nós sabemos que dentro do espaço europeu se discute muito a questão da presença de imigrantes, né, de estrangeiros que são acolhidos, principalmente da região da África, da região do Oriente Médio, da Ásia Central,
o que está gerando grande insatisfação em setores específicos. Então, talvez isso seja uma expressão doentia, né, de uma reafirmação identitária. Infelizmente, uma ação doente, não é? Doente, mas que merece ser observada da mesma forma que aconteceu na Suécia em tempos pretéritos. Bom, professor, falamos sobre as guerras, essa questão da Europa, e agora eu queria falar um pouco com o senhor sobre a Argentina, porque nessa semana ocorreu a primeira manifestação contra o novo presidente do país, Javier Milei. Quem protestou vai precisar agora arcar com os gastos do policiamento. A informação de Thaís Brito. Os manifestantes que participaram nesta semana da primeira passeata contra o governo de Javier Milei em Buenos Aires terão que pagar os gastos das forças de segurança durante o protesto. O anúncio foi feito pelo porta-voz da presidência, Manuel Adorni. O valor da operação da qual participaram a Polícia Federal, a Polícia da cidade de Buenos Aires e a Polícia de Segurança Aeroportuária foi estimado em $72 mil no câmbio oficial. Esse valor equivale a R$353 mil. Adorni declarou que essa será a fatura que será repassada aos movimentos sociais, que serão intimados para que assumam esse gasto, que não corresponde aos cidadãos. Milhares de pessoas participaram no centro de Buenos Aires do primeiro protesto em que foi aplicado o protocolo de ordem pública, que busca impedir o bloqueio de ruas. Manifestações de organizações sociais e outros grupos políticos são frequentes no centro de Buenos Aires, inclusive com acampamentos na Praça de Maio, em frente à sede presidencial, e na Avenida 9 de Julho, principal via da capital argentina. Bom, professor Danilo, nessa semana nós tivemos a divulgação de um pacote econômico, alguns pontos muito polêmicos, há uma discussão de direito na Argentina, se ele poderia ou não adotar essas medidas como se fossem as medidas provisórias aqui no Brasil, mas sem o aval do Congresso. Eu pergunto em relação à questão social no país. São medidas muitas vezes impopulares, como qualquer medida econômica, mas o senhor acha que é um quadro que pode se ampliar em relação a essas manifestações que nós acompanhamos nessa semana? O que eu vou dizer para você é que seria ingênuo nós esperarmos um governo ou um início de governo tranquilo na Argentina. Como se nós não considerássemos um advento, né, uma oposição ferrenha contra Javier Milei. Nós temos que lembrar que quem está agindo por trás disso também é um movimento kirchnerista e, inclusive, ações que estão vinculadas à CGT, a Central Geral dos Trabalhadores, que tradicionalmente é peronista, ou seja, a ação de esquerda é uma ação que vai vir de forma organizada e não vai propiciar tranquilidade no governo de Milei. Um governo liberal pressupõe enxugamento da máquina do Estado e de ações de assistencialismo em prol de uma promessa de crescimento econômico e de acolhimento da mão de obra ociosa para o quê? Para a máquina econômica que está sendo reativada. Só que isso não acontece no estralar de dedos. Então, Milei terá que enfrentar, dentro de um histórico político assistencial, resistência de setores dentro da sociedade que tem um fulcro político à esquerda, diga-se, kirchnerismo, peronismo, movimentos sindicais. Professor Danilo Porfírio de Castro Vieira, de Relações Internacionais e também de Direito, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan, esse panorama que nós fizemos aqui das relações internacionais. Desejo um bom Natal para o senhor e para a família. Até a próxima. Para todos nós, um abraço. Até breve, se Deus quiser.